Então, como vocês conseguem ver, já tenho o jogo completamente preparado para 4 jogadores e o que vocês devem fazer no início é colocar estas estruturas de plástico na caixa de jogo, colocar o tabuleiro, este tabuleiro aqui em baixo, o tabuleiro das aranhas em cima, e para que tudo fique bem firme, vocês devem colocar estes parafusos que vêm com o jogo. Depois, uma chamadinha de atenção também para a forma como vocês devem montar as aranhas. Como vocês veem, existe uma aranha que tem que ficar ao pendor através da sua teia e outras 2 aranhas que vão então aqui para o topo. O que vocês devem fazer é encostar o ímã aqui por baixo do tabuleiro, assim, e vocês devem então depois desviá-las 2 espaços aqui no tabuleiro de cima. Para finalizar então, colocar também o cepo num local à vossa escolha, entregar 3 formigas a cada jogador e colocá-las então aqui no início do tabuleiro, entregar os dados ao primeiro jogador e o jogo está pronto para começar. Vamos então olhar em mais pormenor qual é que é o objetivo do jogo e quando é que este termina. Como vocês estão a ver aqui, as formigas começam então neste canto e o objetivo é vocês serem o primeiro jogador a conseguir levar as vossas 3 formigas deste canto a este canto aqui, atravessando então esta estrada que vocês veem aqui, sem serem então apanhados pelas aranhas. Quando as 3 formigas de um jogador estiverem aqui, o jogo termina e esse jogador é automaticamente o vencedor. Como é que o turno se desenrola? Então, um jogador irá lançar os dados, depois irá utilizá-los e depois de ter utilizado termina o seu turno e é a vez do próximo jogador. Vamos então ver os resultados possíveis dos dados. Como vocês conseguem ver, existem então 3 dados, um deles será utilizado só com as formigas, que é este dado castanho, que vai de 1 a 6, este dado só vai ser utilizado com a aranha, e vai de 2 a 3, e este dado aqui é o dado que vai indicar qual dos dados é que vocês vão utilizar, e tem então face com a aranha, a face com as formigas, e então a face então com esta folha que é para vocês movimentarem o cepo. Vamos então ver o que é que acontece quando sai então a face de formiga. Vamos supor que eu sou o jogador azul e que obtive este resultado no lançamento dos dados. Como vocês veem, o dado verde tem então uma formiga, o que significa que o dado preto vai ser ignorado neste turno. Agora, eu tenho que selecionar uma das minhas formigas para movimentar o valor indicado aqui no dado castanho, neste caso 4 espaços. Então agora eu escolho uma das minhas formigas e ando então 4 espaços. 1, 2, 3, 4. Depois disto, o meu turno está terminado e seria a vez do próximo jogador, mas antes de avançarmos mais no jogo, vamos explorar ainda melhor os movimentos das formigas, porque há aqui alguns aspectos que vocês têm que ter atenção. Ok, vamos supor que a uma dada altura do jogo nós temos esta situação e que eu obtive este resultado no lançamento dos dados. Como vocês veem, novamente formiga, por isso este dado já podemos retirar daqui, vocês já sabem, e agora, novamente, eu tenho que andar 4 com uma das minhas formigas. Como vocês recordam, vocês devem andar no movimento exato do que está inscrito no dado. Só que há uma exceção, que é quando vocês estão para terminar o percurso, vocês não precisam de andar o número de casas exatos. Como vocês veem aqui, esta formiga só falta um espaço para chegar ao fim do percurso. Mesmo que eu tenha 4 no dado, eu posso deslocar esta formiga para aqui. Algo também engraçado que acontece é, se eu quiser movimentar esta formiga aqui, eu posso fazê-lo e neste caso carregaria então a outra formiga às costas 4 casas. Algo também que vocês devem ter em atenção é, vamos supor que eu queria mover esta formiga e eu iria calhar então aqui em cima do cepo, mas nesta altura já não posso colocar mais formigas em cima do cepo, porque o cepo só pode levar no máximo 2 formigas em cima, por isso eu estou automaticamente proibido de movimentar esta formiga, por isso eu tinha que optar, ou movimentava esta, ou movimentava aquela. Vamos agora explicar o que acontece quando vocês obtêm a aranha, então no dado verde. Quando vocês obtêm a aranha no dado verde, vocês devem utilizar o dado preto e este dado castanho é excluído. Como vocês veem, existem então 2 aranhas aqui no topo do tabuleiro e o que vocês devem fazer é movimentá-los o número de casas que está indicado no dado preto. Vocês podem movimentar só uma aranha, o número de casas indicado no dado, ou podem dividir o movimento pelas 2 aranhas. E como é que elas se movimentam? Elas movimentam-se de pinta laranja em pinta laranja. Por exemplo, um possível movimento seria este. 1, 2. Mas eu vou afastar um bocadinho o plano para que vocês consigam ver qual é que é a importância e como é que
o movimento das aranhas influencia então a aranha que está por baixo do tabuleiro. Vou então só mostrar-vos qual é que é a importância das duas aranhas. Uma das aranhas será responsável por deslocar então a aranha que está aqui por baixo de posição. A outra aranha será responsável então por aumentar o tamanho do fio se a aproximarem da outra aranha, ou diminuir o comprimento do fio se a afastarem da outra aranha. E o objetivo de vocês movimentarem estas aranhas é apanharem as formigas dos vossos adversários. Vamos supor então que eu sou na mesma o jogador azul e vou tentar apanhar então aquela formiga vermelha. Então eu desloco uma casa para aqui e agora vou aumentar o comprimento do fio, deslocando esta aranha para perto desta e consegui apanhar a aranha vermelha. Depois de vocês terem então capturado a formiga do vosso adversário, vocês devem colocá-la então no início do tabuleiro e em seguida vocês têm direito a movimentar uma das vossas formigas, o número de casas que está aqui indicado no dado das formigas, neste caso era 1, e vocês podem então movimentar uma das vossas formigas, neste caso eu sou o jogador azul, movimentaria uma das formigas para aqui. Depois disto, novamente, vocês devem fazer a preparação outra vez das aranhas, ou seja, elas devem estar afastadas duas pintas laranjas, ou seja, neste caso, duas, não podem estar mais do que 2 pintas laranjas afastadas, porque senão um dos ímãs desprende-se e a Filomena cai desamparada ali no chão. E depois disto, está feito o vosso turno e é a vez do próximo jogador. Antes de avançarmos para outras ações, vou explicar-vos só um pequeno detalhe que vocês devem ter em atenção. Se num futuro turno tivermos este cenário e se for o jogador azul a jogar e ele lançar formiga e sair o número 2, ele irá ter obrigatoriamente que passar por baixo da Filomena e, como vocês veem, ele está perto o suficiente para ser apanhado pela aranha. Mas como saiu 2 e ele tem que andar no número de casas exato, ele iria para aqui. Quando uma aranha está de passagem, ela não é capturada pela aranha e consegue passar através da mesma. No entanto, se tivesse saído 1 e eu tivesse optado por movimentar esta formiga, azar, eu estive distraído e a minha formiga iria ser mesmo capturada. E só falta explicar então um valor do dado, que é quando sai então esta folha no dado verde. Isto significa que o jogador tem de movimentar o cepo. Mas, além disso, ele terá direito a movimentar ou a aranha ou então uma das suas formigas. Ele é que escolhe. E o jogador pode movimentar primeiro as formigas ou mover a aranha e depois movimentar o cepo, ou então movimentar o cepo e depois decidir se quer movimentar as aranhas ou então uma das suas formigas. Quando o jogador movimenta então o cepo, ele deve retirá-lo do local onde está e colocá-lo noutro local no tabuleiro. Não pode voltar para o mesmo sítio. O cepo também não pode ser colocado sobre um sítio onde existam 3 ou mais formigas empilhadas, mas pode ser colocado se tiverem 2 formigas empilhadas. O jogo desenrola-se desta forma até que um jogador consiga colocar as suas 3 formigas então no fim do trajeto. Nesse caso, o jogo termina e este é o vencedor do jogo. E esta foi então a minha explicação deste pequeno jogo, Fila Filó, que está a ser distribuído pela Devir em Portugal e que é uma excelente proposta para o Dia da Criança. Vamos colocar os componentes dentro da caixa. E pronto pessoal, este foi então o vídeo, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o gosto, partilhem o vídeo e ajudem a Edboard Games a crescer, porque a Edboard Games é feita única e exclusivamente para vocês. E se não são subscritos, subscrevam o canal para mais vídeos deste género e até um próximo vídeo. Joguem muito!